Você citou aí corrupção. Eu já vi você falando sobre o assunto. E aí você coloca que não é necessariamente sobre dinheiro, né? É sobre poder. É dinheiro também, tá? Eu acho que é dinheiro. O que eu acho só é que o poder é o que corrompe primeiro e mais gente, né? Porque é o que eu falo assim, dinheiro, vamos lá, se você deixa a sua carteira aqui e vai embora, tudo bem, alguém pode olhar e falar, opa, me dei bem, vai pegar e vai levar. Mas Não, no meu caso, uma boa alma vai botar dinheiro. cenzinho aí pra falar, pô, o cara tá sem nada aí, deixa eu dar uma ajuda, né? Mas até já fizeram teste de dinheiro, de deixar dinheiro cair no chão. E por incrível que pareça, fizeram esse teste em várias cidades do mundo, isso já tem um tempo. E no Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais corruptos, na minha opinião, foi um dos lugares que mais devolveram dinheiro pro cara que deixou cair no chão. Por quê? Porque a pessoa tem um lado. Na verdade, eu vou até separar isso, tá? Que aí entra um outro assunto, né? O dinheiro, ele tem. Quando você é o dinheiro pessoal, a pessoa tem mais empatia com a pessoa. O dinheiro público, as pessoas acham que não tem dono, né? Então, é um pouco diferente desse caso do dinheiro que caiu da carteira, ou caiu do bolso da pessoa. Mas mesmo assim, o dinheiro você sabe que está errado. Você chega e fala assim, pô, esse dinheiro tem dono, né? Eu não vou roubar. Pô, o que minha mãe vai achar? O que minha esposa vai pensar? Meus filhos e tudo mais. O poder não. Por quê? O poder, ele é aos poucos. Ele, por exemplo, você tem uma empresa. Você tem poder, né? Você tem família, você tem filho, você tem poder. Tem um poder que é legítimo, né? Tem um poder que é ilegítimo. Quando é que é ilegítimo? Quando é o poder que é legítimo, é o poder assim, cara, eu tenho funcionário. Eles têm que trabalhar, tem horário, tal, eu posso direcionar. Eu quero que venda assim, eu quero que faça assado, eu quero que faça aquilo ali. É um poder legítimo seu. Agora, você não pode chegar e falar assim, ó, vem cá que eu vou te dar uma porrada, porque você é chefe. Tô exagerando aqui, né? Isso não é seu direito. Mas quando você vai e fala, caraca, que legal eu ter poder, que é legítimo do cargo, por exemplo, eu, como deputado, eu poderia destinar tantos milhões de reais para emenda, para... Isso é meu poder legítimo. Eu sou até contra isso, mas é legalmente legítimo. Quando eu entro num evento como deputado, que eu chegava e falava assim, cara, eu tenho meia hora para ficar no evento, eu vou dar uma fala no evento, eu não vejo nenhum problema eu entrar e furar uma fila, no sentido de ter uma fila específica para o deputado, porque eu tenho que voltar correndo para a Câmara para votar. Eu acho legítimo isso. Só que quando você começa a gostar disso, opa, peraí, eu furei fila ali porque é meu papel legítimo. Eu tenho um elevador diferenciado lá na Câmara, e tem um elevador só para deputado. Porque tem vezes que você tem que sair correndo do seu gabinete para ir votar. E é legítimo, eu não vejo problema nenhum nisso. Só que você traz isso para sua vida pessoal. Opa, peraí, mas eu não quero pegar fila no cinema. Pô, eu fui no restaurante que eu gosto, pô, eu quero ter uma mesinha ali reservada para mim. Você vai começando a gostar disso. Cara, eu não quero perder o assessor. Pô, caramba, é tão bom ter alguém que marca minhas reuniões, que reserva para mim. Cara, é legal eu ser convidado para o camarote do carnaval. É legal eu ir para o camarote do futebol, porque eu sou deputado. Aí quando você vê, você fala, cara, eu não quero perder isso. Não é nem o dinheiro, às vezes. E às vezes, assim, e tem inclusive deputado que é rico, legitimamente, não é rico por corrupção, porque tem negócio e tal. E ele pode pagar por tudo isso, mas ele gosta do poder. Ele gosta dessa coisa que às vezes ele até não conquistou com o dinheiro, ele conquistou com o cargo. E ele não quer mais perder aquilo ali. E aí ele começa a comprar voto, porque ele não quer deixar o cargo. Ele começa a fazer esquema com o prefeito. Mas não é para botar dinheiro no bolso. É para se manter no poder. Tem deputado, que é verdade também, que ele não quer perder o cargo. Por quê? Porque ele não tem competência profissional para fazer outra coisa. E o salário dele, e ainda nem que ele rouba, não, mas o salário dele é o ganha-pão dele. E aí ele tem que se manter no poder também. Mas aí, no caso, não é uma corrupção no sentido de que ele vai tirar dinheiro por fora. Mas ele não pode perder o cargo dele. E essas coisas são muito mais fáceis de você, caraca, que legal, que bacana, não sei o quê, papapá, do que o dinheiro, entendeu? E aí, quando você decidiu
concorrer à eleição para deputado, uma das bandeiras era de anticorrupção, também tinha a Lava Jato rolando e tal. O que teve de concreto aí de programa para o combate à corrupção? Eu apresentei 9 projetos baseados naquelas 70 medidas contra a corrupção. 3 deles, se eu não me engano, foram aprovados na Câmara, estão no Senado. Nenhum virou lei ainda. Mas eram projetos, alguns, por exemplo, que criava corrupção privada, que no Brasil não existe. A corrupção no Brasil, a lei, ela só prevê corrupção quando envolve pelo menos um agente público. Então, corrupção entre empresas ou pessoas físicas, lá fora existe, no Brasil não existe. Tinha algumas que endureciam algumas questões para o agente público que cometia corrupção. Não lembro de todas, tá? Mas tinha algumas coisas assim. Nenhuma ainda virou lei. Estão avançando lá, espero que avance no Senado, né? Mas, assim, para mim, uma das maiores vitórias nesse tema não foi um avanço. Foi evitar um retrocesso muito grande. Tinha uma PEC tramitando que se chamava... O apelido era PEC da Vingança, que era para combater o trabalho do Ministério Público contra a corrupção. Foi uma PEC que criaram e tinha meio que apoio da maioria dos partidos. Foi comprada pelo Arthur Lira, ele foi o patrocinador da PEC. E foi, acho que a primeira vez que eu vi uma matéria ir para voto, apoiada pelo presidente da Câmara, e que perdeu no voto. Isso foi uma vitória incrível que a gente teve, porque aquilo ali realmente ia prejudicar muito o trabalho do Ministério Público, combater a corrupção. Eu nem acho que o Ministério Público é santo e nem perfeito, não, tá? Mas ali ia ser realmente... E eles chamavam, não era eu que chamava, não era a imprensa. Ali na reunião, o pessoal falava, a gente tem que fazer isso mesmo, é a nossa hora de vingar contra esses caras, não sei o quê. Então, você pode discutir se teve abuso, se não teve, tudo mais, mas assim, eu ainda acho que outra que a gente não ganhou, mas, por exemplo, a lei da improbidade administrativa, foi o contrário, isso aí piorou, foi uma derrota grande nossa, assim. A lei da improbidade foi feita lá atrás e ela realmente tem problema, tá? Ela não era boa. Mas ela pecava pelo excesso em algumas coisas. E realmente, assim, até conversando, eu como candidato a governador, eu conversei com muitos secretários bons, sérios, assim, do Rio ou de outros estados, que eles falam, cara, eu tenho medo hoje, eu não quero assinar, não sei o quê, por conta da lei da improbidade. Só que o que fizeram com a lei foi praticamente acabar com ela, sabe? De um negócio muito restritivo para algo muito ruim. E eu não acho ainda que o Brasil... Eu acho que a gente ainda está no momento de ser... Talvez, se for para pecar, peca pelo excesso e não pela omissão. E então, assim, essa questão do próprio Ministério Público. Cara, se for para escolher, eu prefiro ser muito rigoroso do que ser omisso, né? Então, assim, se o Ministério Público está exagerando em algumas coisas, cara, eu prefiro que exagere, mesmo que algumas pessoas sejam, talvez, injustamente condenadas, ou nem condenadas, mas principalmente passem por um processo e tudo mais, do que a gente retroceder para um período em que a gente não tinha nada disso, sabe? Lei das estatais, lei das SAs, que não entra tanto no público, mas também é um pouco da regulamentação do privado. Então, assim, mas o combate à corrupção, eu diria que nesses 4 anos, se fosse me perguntar, foi o tema que mais teve retrocesso. Tá? Mais teve retrocesso. E aí, assim, eu não coloco a conta no governo no sentido de o governo ter sido patrocinador de nada. Não foi. Mas o governo não foi defensor. Ele não ajudou a gente a evitar. Tá? Então, assim, o governo Bolsonaro não foi o governo que quis movimentar essa pauta. Mas você teve, né, uma questão de esvaziar a Lava Jato, os trabalhos e tudo mais, teve, né? tudo isso. Isso foi bem ruim. Foi bem ruim, assim. Isso falando. Eu não vi um movimento assim, o governo Bolsonaro trabalhou por isso. Mas também não trabalhou para evitar isso. Entendeu?